Bonjour et bienvenue dans notre reportage spécialement consacré à la mode. On est à Paris pendant 3 jours, donc semaine de la Fashion Week, où nous allons effectivement suivre Lia Riguet, conseillère en image et relooking en France, au Brésil et à Paris également. Donc semaine de Fashion Week, semaine du salon Ouznek, salon de la mode. Paris se définit aujourd'hui comme la ville tendance du moment. Pourquoi? Parce que par sa création, par ses monuments, par son architecture, Paris est la ville du moment. On va rejoindre Lia Riguet qui est en train de se faire les ongles juste à l'heure où je vous parle, pour lui demander un petit peu de nous présenter sa tendance, son concept et sa mode appelée Look by Lia. On y va. Alors Lia, après Toulouse, on se retrouve ici à Paris, donc je suis super content de t'avoir aujourd'hui en interview. Est-ce que en 2 mots, tu pourrais m'expliquer un petit peu ta tendance, ton concept et ta mode, ton univers concrètement? Look by Lia, Matheus, é uma empresa, uma pequena sociedade, société, a empresa, como no Brasil, de consultoria de imagem. E esse trabalho que já faz uns anos que eu estou fazendo aqui na França, eu quero levar para o Brasil. E é justamente esse o motivo, um dos motivos que nós estamos aqui em Paris fazendo esse trabalho, para mostrar ao público do Brasil tudo o que vai ser feito, como vamos receber um grupo do Brasil aqui na França. E é a minha preocupação, entendeu? Esse trabalho que eu já faço há alguns anos, essa minha experiência que eu tenho aqui, com como funciona aqui no Brasil, na França, desculpa, levar isso para o meu público. Levar como? Trazer grupos do Brasil para ser formado aqui, com bons profissionais, é claro, e também irmos até o Brasil, passar essa experiência, esse trabalho que já é sucesso aqui para eles. D'accord. Donc tu travailles également avec une équipe, donc avec Céline Dubos qui est notamment maquilleuse professionnelle et puis Jean-Michel Farretra, célèbre coiffeur sur les Champs-Élysées. Est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu ton équipe, dire voilà, bon, on connaît leurs fonctions, mais qu'est-ce qu'ils apportent à ton travail, quelle est leur valeur ajoutée également à ton travail? Ah, eles aportam muito, muito. O savoir-faire, como diz aqui na França, o saber fazer deles, entendendo? Para enriquecer esse público que está lá no Brasil. Então, eu conheço a Celina já faz alguns anos, nós fizemos um curso, uma formação juntas aqui em Paris, e quando eu vi o trabalho da Celina, eu disse, não, temos que fazer algo juntas para melhorar a qualidade de profissionalismo do Brasil. E o Jean-Michel Farretra, ele já tem um caminho muito grande, ele já tem um sucesso, ele trabalha bastante, não só na França, como no mundo inteiro. Então o trabalho com o Jean-Michel Farretra também vai ser muito, enriquecer ainda mais esse meu público. A minha preocupação é essa, levar realmente o melhor na minha área, claro, como consultora de imagem, para atender o meu público do Brasil. Eu sempre tive essa ideia e é isso que estamos fazendo agora. Tivemos uma data para receber um público no mês de janeiro, não foi feito justamente pelo fato de ser férias. E agora, o mês de março, nós estamos, toda a nossa equipe, indo para o Brasil, formar esse grupo. Claro, tem pessoas que não podem vir do Brasil, querem fazer esse curso, mas fica caro para o público, tá entendendo? Mas o que achamos? Achamos melhor. Vamos no Brasil, formamos as pessoas que estamos lá, somos nós que vamos nos desplaçar até o Brasil, entendeu? E o mês de julho nós temos uma data que vamos receber o grupo aqui. Inclusive temos um dia que a gente vai fazer moda, tendência, como nesse local que nós estamos, tá entendendo? Tudo que é moda, tendência, para os alunos participarem et travailler tout isso com a gente. Alors du coup, si j'ai bien compris, cette formation, ce training va se valider au Valais Village, donc au village des marques de Paris. Sim, normalmente no programa nós temos um dia para validação do diploma, que é o Valais Village. Isso quer dizer, vamos passar 4, 5 dias em sala, toda a parte teórica, e a parte prática vai ser feita um training para validação do curso no Valais Village, entendeu? Onde tem todas as marcas, estão todas as marcas lá. Um dia também nós vamos passar
para ver tendências moda, que é o All Snacks à Paris, que se passa 2 vezes no ano. E o último dia do curso vai ser realmente no Valais Village. Alors du coup, ils auront aussi des avantages dans cette formation. Ils auront aussi, je crois, des réductions ou des pourcentages sur aussi les vêtements lors de leur formation avec toi. Donc, Sim. Normalmente todo grupo que vão estar com a gente, além de ser o Valais Village, a gente já compra grandes marcas com desconto, que é um outlet com muito desconto ainda. Esse grupo vai ter ainda mais uma carta de redução, onde eles vão poder também não só fazer o trabalho, como também comprarem, se eles querem aproveitar já que estão no local. Isso também vai ser feito para o grupo. Quer dizer, tem todas as vantagens, entendeu? É isso que eu quero realmente, que o cliente, os alunos saiam realmente satisfeito com esse trabalho. E ainda, em Paris, a cidade da moda, a capital da moda. Então é isso que eu quero. Alors justement, en parlant de la capitale de la mode, on va se rendre ensemble au salon de la mode, donc au salon Who's Next, où on va pouvoir aussi leur montrer les tendances de Paris et du monde entier. Donc on y va, donc je te laisse te préparer, on se retrouve tout à l'heure pour le salon. Ok, depois que eu acabar de fazer minhas unhas, oui. Continue à faire tes ongles. Fazer minhas unhas. Et puis je te remercie encore. Je te remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Et puis je te dis à tout à l'heure, donc continue à faire tes ongles et je te dis à tout à l'heure. Ok, obrigada. Merci beaucoup. Tchau.